Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 118. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me, tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isto. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia em que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais,
sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indivisível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura do Santo Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, dia 12, domingo, as leituras são de hoje, que se lê. E fazendo a primeira, a segunda leitura, o Salmo e o Evangelho. Agora, fazendo uma pequena meditação sobre as leituras, falando um pouquinho sobre elas. Nesse segundo domingo da Páscoa, dedicado à Divina Misericórdia, recordamos que a ressurreição de Jesus representa uma ocasião privilegiada para o reavivamento da fé do seu povo, que agora caminha sob a luz e sob a graça do Senhor ressuscitado. A segunda leitura manifesta uma profunda ação de graças ao Pai. A segunda leitura, que foi a de São Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9, que
manifesta uma profunda ação de graças ao Pai. Bendito seja Deus, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. É pela fé que nós nos aproximamos deste mistério salvador que nos conduz à plenitude da vida em Deus. O trecho dos Atos dos Apóstolos apresenta um quadro exemplar da comunidade cristã nascente, que foi a primeira leitura lida, o capítulo 2, versículos 42 a 47 dos Atos dos Apóstolos, que nos apresenta um quadro exemplar da comunidade cristã nascente, iluminada pela presença do ressuscitado. Os fiéis permaneciam atentos aos ensinamentos dos apóstolos, perseveravam na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Esse modelo comunitário continua a inspirar as comunidades de discípulos de Jesus em todas as épocas e lugares. No Evangelho, que também foi lido, de 2 João, capítulo 20, versículos de 19 a 31, destacam-se duas aparições do Senhor ressuscitado e a postura do apóstolo Tomé diante desses eventos. Na primeira aparição, no próprio dia da ressurreição, Jesus se manifesta no meio da comunidade reunida, saudando-os com a paz e conferindo-lhes os dons do Espírito Santo. Esses dons pascais da paz e do Espírito Santo não apenas fortalecem a fé dos discípulos, mas também os capacita para a missão confiada pelo Mestre. A ausência de Tomé, nessa ocasião, leva-o à dúvida, revelando a necessidade humana do encontro pessoal com Cristo para a fé verdadeira. 8 dias depois, o Senhor reaparece, dirigindo-se diretamente a Tomé e convidando-o a superar a incredulidade e abraçar a fé viva. Em resposta, Tomé professa uma das mais profundas confissões cristológicas: meu Senhor e meu Deus. Esse momento ressalta o dom da fé como fundamento do discipulado e o início da missão de testemunhar a vida nova que a emana da ressurreição. Que assim seja, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E então, queridos, queridas, que realmente sigamos esse exemplo dos discípulos, de o que Cristo deixou para todos nós. Sigamos o seu exemplo. E como os discípulos também foram firmes e fiéis na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus disse: graças àquele que crê sem ter visto. Que assim seja. Fiel àquele que vê sem, que tem fé sem mesmo ter visto. Então, a nós cristãos que confiamos e cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, que sim, um dia possamos estar junto dele, em sua glória, e possamos assim adorá-lo pessoalmente, que é o desejo, e creio que é o meu desejo quanto cristã, que assim seja de todos, mas que a gente precisa permanecer firme, levar a palavra de Cristo aonde formos, que assim seja, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.